Meus irmãos, nós iremos nesse momento continuar com a exposição da palavra do nosso Deus, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos ou às igrejas da região da Galácia. Carta aos Gálatas, capítulo 1, hoje, versículos de 6 a 10, por gentileza. O assunto que nós estamos com a responsabilidade com a igreja é expor a intenção do autor desta carta, que é o apóstolo Paulo. Paulo é bem conhecido nas Escrituras porque é o que mais escreveu no Novo Testamento. Muitas cartas atribuídas a ele, de fato a autoria dele. E Paulo foi um dos que mais plantou igreja nas regiões que ele teve as suas viagens missionárias. E a Galácia é uma delas. Por isso, Gálatas. Gálatas não é uma cidade, não é um local. Gálatas é uma região, que hoje é a região possivelmente da Turquia. Ainda está lá aquela mesma região, com outro nome. E no primeiro século, quando Paulo passou naquela região, Paulo ali pregando o evangelho, muitos se converteram à mensagem pura e simples do evangelho que Paulo anunciou. Só que Paulo tinha muita dificuldade, porque Paulo era outrora um fariseu, um hebreuzão, um conhecedor da lei de Moisés. E Paulo, no caminho de Damasco, entendeu que todo o Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias, que nele muitas coisas da lei iriam se cumprir. E que quando esse Messias viesse, muitas coisas da tradição dos judeus iria passar. Paulo teve grande dificuldade de entender isso, até que o próprio Senhor Deus o derrubou no caminho de Damasco, nós sabemos disso. E aí Paulo teve uma oportunidade de fazer um seminário pessoalmente, individualmente, com o próprio Senhor Jesus, eu penso, quando ele foi para o deserto da Arábia, e ali ele ficou 3 anos, possivelmente, relendo o Antigo Testamento. E aí então ele começa, depois de um convite que foi feito a ele por Barnabé, de ser um pastor auxiliar na igreja da cidade de Antioquia, Paulo é comissionado junto com Barnabé ao campo missionário, e Paulo pregava com autoridade, mas ele sempre teve oposição dos próprios patrícios, dos judeus. E esta carta, como eu disse semana passada, meus irmãos, é uma carta do coração de um pastor que ama a igreja e que sabe que a igreja enfrenta dificuldades, sérios ataques. Só que aqui Paulo está com o coração bastante consternado, porque ele não acredita que quando ele prega o evangelho para alguém, que ele discipula alguém, que ele ensina alguém, alguém pode ser enganado com tanta facilidade. É o assunto que nós vamos tratar hoje aqui com vocês, meus irmãos. Quando o evangelho vira de cabeça para baixo, não sei se eu posso falar isso, ou vira do avesso, e aí o apóstolo Paulo tem que escrever para endireitar na cabeça dos seus ouvintes o verdadeiro evangelho. Então acompanhe, por gentileza, a leitura do texto. Gálatas capítulo 1, dos versículos 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema.
Meus irmãos, eu penso que todos vocês possam saber o que é uma notícia falsa, ou numa linguagem mais da mídia, uma fake news, que está tão em moda. Uma mensagem falsa ou uma fake news seria uma forma que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornais impressos, ou pela televisão, ou pelo próprio rádio, o rádio que está perdendo a sua validade, ou ainda online, que é a geração nossa, como nas mídias sociais. Devemos tomar cuidado com notícias falsas. Nós sabemos disso. Aliás, me parece que no Brasil você tem que tomar cuidado mesmo com a fake news, porque já é crime, você pode responder. Na verdade, qualquer mensagem falsa você tem que tomar cuidado para não ser um agente mentiroso por aí. O que nós vemos aqui na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas é exatamente isto, só que de uma forma diferente de notícias falsas, uma falsa apresentação de uma mensagem. E meus irmãos, vocês sabem que depois que o apóstolo Paulo introduz a carta, nós vimos aqui semana passada, na sua introdução, ele entra direto no assunto, ele não quer rodopiar, ele está com pressa. Ele vai tratar com as igrejas da região da Galácia o mal que afetou aqueles irmãos ou aquelas igrejas. E Paulo demonstra uma significativa perplexidade, vocês viram aí no texto, quanto ao rumo que aqueles irmãos estavam tomando, abraçando uma mensagem que para o apóstolo Paulo era uma mensagem muito perigosa, ainda que falando da parte de Deus. No versículo 6, vocês derem uma olhada aí, Paulo diz que está admirado. E a tradução nossa aqui fala admirado, ele diz admira-me, mas tem uma outra tradução que diz que Paulo está aqui estupefato, ele está boquiaberto, ele está aqui pasmo com a informação que ele teve daquela igreja. E a expressão por Paulo aqui traz a ideia inequívoca mesmo, que o entendimento do verdadeiro evangelho daqueles irmãos estava abalado. Pensa que coisa triste para o coração de um pastor, que pregou, que ensinou, que orou com os irmãos, que orientou aqueles irmãos no caminho da salvação, anunciando um verdadeiro evangelho, e agora fica sabendo que aqueles irmãos que caminharam um tempo com o apóstolo Paulo estão seguindo outros rumos. E isso acontece até o dia de hoje. É muito triste quando um pastor que se gasta e se deixa gastar em favor da vida de quem quer que seja para ensinar o santo evangelho e depois vê a pessoas se enredando atrás de um outro evangelho, um evangelho mais emocional, um evangelho mais badalado, um evangelho mais popular. Isso é triste no coração do pastor até hoje. E o apóstolo Paulo então diz que essas coisas estavam acontecendo muito rápido. Olha o versículo 6 comigo. Admira-me que estejais passando tão depressa. Então me parece que a informação que chegou para o apóstolo Paulo, que a situação ainda não estava toda perdida, ainda tinha irmãos que estavam se enredando atrás desse evangelho, então eles estavam no processo de transição, está passando para um outro evangelho. Por isso ele escreve com essa rapidez, ele já entra no assunto, porque ele quer resgatar a sensatez desses irmãos. Aliás, ele vai chamar esses irmãos aqui de insensatos mesmo. E ele diz assim: vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quem é que havia chamado aqueles irmãos? O próprio Espírito Santo, através da pregação do apóstolo Paulo, porque a palavra pregada é o caminho de fé no ouvido dos irmãos, porque a fé vem por ouvir e ouvir da pregação da palavra de Cristo.
E o Espírito Santo abre os ouvidos espirituais, por assim dizer, e dá fé. O apóstolo Paulo está surpreso com isso. Peraí, como é que pode, vocês que foram chamados por aquele que na graça de Cristo agiu na vida de vocês, e agora vocês estão abandonando esse evangelho? Isso me admira muito. Eu estou perplexo com a atitude de vocês. E vocês estão fazendo isso para um outro evangelho. Um evangelho muito diferente do que o evangelho de Cristo. Por que ele fala outro evangelho? Não é que existe outro evangelho, nós vamos ver aqui que Paulo vai dizer isso, mas é porque os falsos mestres que estavam passando naquela região da Galácia e ensinando um outro evangelho, era eles que diziam que era evangelho. Eles diziam assim: vocês aqui ouviram a mensagem que o apóstolo Paulo pregou, não ouviram? Sim. Ele pregou sobre Jesus? Sim. E é só Jesus? Somente Jesus? É, somente Jesus, somente a graça, somente a fé, somente, parece até calvinistas, né? Para não ser aqui anacronismo. Não, mas só Cristo não. E o legado que nós temos dos judeus? E a tradição judaica? E a lei de Moisés? Então, para que o evangelho seja completo, vocês têm que abraçar aquilo que Deus revelou a Moisés e que até hoje está aí prevalecendo. E isso era muito forte, aliás, isso é muito forte até hoje, meus irmãos. Não são poucas igrejas no Brasil, pessoas gentias que são influenciadas pela cultura ou pela tradição judaica. Eu não estou dizendo que a gente tem que desprezar, porque eu estou com uma Bíblia aqui na mão, que é uma Bíblia judaica. Uma Bíblia que no Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E no Novo Testamento, os autores todos judeus, hebreus, e que escreveram de uma forma que foi traduzida para a língua da época, o grego. Mas nós temos aqui, meus irmãos, tradição judaica mesmo. Mas a questão é, isso tudo tem que me influenciar, isso tem que nortear a minha fé, a minha salvação em Cristo Jesus? Era essa bronca em cima do apóstolo Paulo. E Paulo vai dizer: não, tem o seu valor, a tradição, a lei tem o seu valor, mas ninguém é salvo por ser um tradicionalista. Ninguém é salvo por guardar a lei de Moisés. Ninguém é salvo por participar no culto de Kippá ou, como é que chama aquele trem? Talit. Ou colocar símbolos judaicos na igreja para demonstrar uma certa espiritualidade. Ninguém é salvo, nós somos salvos pela graça. Paulo não era contra a tradição dos judeus, porque ele era um judeu. Mas a bronca dele aqui é que tinham pessoas que estavam dizendo: vocês têm que se tornar judeus para serem salvos, especialmente se circuncidar. Então eles estavam dizendo: sim, esse é o evangelho verdadeiro. Aí Paulo diz: não, esse evangelho é um outro evangelho. Olha aí o versículo 7. Ele diz assim: o qual não é outro. Ele não é que ele se corrige aqui, mas ele diz: esse outro evangelho que está sendo ensinado aí não é outro, porque o evangelho é só um. Não há outra boa notícia, não há outra boa nova ou boas novas. Embora alguém considere este evangelho aí alguma coisa que seja necessário para vocês, mas essa mensagem não traz paz para vocês. Vocês vão continuar escravizados na lei. Vocês não vão conseguir agradar a Deus guardando a lei. Então não traz paz e alegria. Então não é outro evangelho. Não é. Paulo diz: há apenas um único, puro e santo evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, o falso evangelho perturba mesmo. O falso evangelho perverte o ouvinte mesmo. Não é isso que ele diz aí no versículo 7? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Preste atenção no detalhe. Paulo está sendo ético aqui, mas na verdade a ética dele é não dar popularidade para falsos mestres. Ele poderia dar nome aqui, como ele já fez em outras cartas. Ele não tem problema nenhum em expor quem quer que seja. Paulo, ele paga o preço. Aliás, ele pagou o preço, né? Mas aqui ele não quer dar popularidade. Quem são esses alguns? Nós não sabemos quem são, mas
os irmãos da região da Galácia saberiam dizer quem eram. Quem eram aqueles que pregam um falso evangelho? É como se fosse hoje, se Paulo tivesse que escrever uma carta para nós, na nossa época, ele ia dizer, olha, há alguns no meio de vocês que pregam outro evangelho. Ele não precisa nem falar nome, que a gente já sabe. Nós já iríamos dizer, Paulo é fulano, ciclano, beltrano, e a gente ia dar uma lista grande, porque hoje está fácil, meus irmãos, de identificar quem prega um outro evangelho por aí. Não o evangelho puro e simples, bíblico, mas o evangelho de uma tradição, de uma intenção humana apenas. Então o falso evangelho perturba e perverte, é o que ele diz aí. Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Eles apenas querem, mas não conseguem. Olha o versículo de número 8 comigo, meus irmãos. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, olha que argumento do apóstolo Paulo para aqueles irmãos. Paulo sabe que quem está ensinando um falso evangelho é gente que aparentemente tem popularidade, judeus líderes, gente que vem investido de uma autoridade. Na verdade, eles se diziam até apóstolos. Mas Paulo vai dizer, olha, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e aqui eu penso que Paulo está usando uma linguagem exagerada. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é algo impossível de acontecer. O que ele está dizendo é o seguinte, eu já preguei o evangelho puro para vocês e vocês abraçaram outrora. E agora vocês estão abraçando um outro evangelho, que na verdade não é. Mas ainda que houvesse a possibilidade de Deus nos revelar um outro evangelho e nós fôssemos aí anunciar um outro evangelho, e ele vai dizer mais, ainda que um anjo vindo do céu, um ser celeste, reluzente, e pregasse um outro evangelho, meus irmãos, vocês entenderam que é um exagero? Eu sei que tem uma tradição aí de interpretação que não foi dado o privilégio para anjos pregar e só para nós, baseado no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Deixa eu ler esse texto aqui para vocês. Carta de Pedro, a primeira carta dele, no capítulo 1, está dito assim, versículo 10. Preste atenção nesse detalhe. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Paulo falando para os irmãos. Investigando, falando dos profetas do Antigo Testamento, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão dando testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Agora, olha o versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. A questão é, o que é que você entende dessa palavrinha aí? Perscrutar. Coisas essas, isso é Pedro afirmando, que os anjos anelam, anseiam, ficam atentos, investigando. Na verdade, não é que os anjos têm desejo de pregar o evangelho e são impedidos por Deus, porque essa missão é para nós seres humanos, mas é que os anjos participam nesse movimento, mas só que os anjos ficam na expectativa de tentar entender também o que é o evangelho, esse evangelho da graça que salva. Eles ficam imaginando como é que pode um Deus santo salvar pecadores, como que esse evangelho puro e simples, de forma graciosa, transforma vidas de pecadores. Os anjos ficam tentando investigar isso. A palavra perscrutar significa isso. Perscrutar no grego aqui é alguém que está vendo algum movimento e ele estica o pescoço.
curioso, porque ele quer compreender, ele está olhando e fala, como é que é isso? Como é que funciona? Porque isso não foi revelado nem aos anjos, meus irmãos. Na verdade, o Evangelho da Graça é mistério mesmo. Os anjos estão a serviço de Deus para o benefício da igreja, mas eles ficam nessa expectativa de querer entender. Então Paulo usa uma linguagem exagerada quando ele diz lá em Gálatas, volta lá, em Gálatas 8, 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, Paulo sabe que os anjos não vão pregar evangelho nenhum. Então ele está querendo mexer aqui com a mente dos seus leitores. E ele diz aí, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema ali seja amaldiçoado. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se vocês continuarem a dar ouvido a esse evangelho que esses falsos mestres estão pregando, sabe o que está acontecendo com vocês? Maldição, não bênção. Porque ainda que nós, quando ele fala nós, ele está falando os apóstolos, ou um anjo, se pregar um outro evangelho, esse evangelho será uma maldição para vocês e não bênção. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, o que Paulo está dizendo. Ele está chamando a atenção dos seus ouvintes, dizendo, cuidado com o que vocês andam ouvindo aí, dizendo que é da parte de Deus. Ainda que seja alguém que se diz revestido de autoridade da parte de Deus, cuidado, porque não há bênção da parte dele para a sua vida e para a sua família. Você vai ser amaldiçoado, é o que significa. E olha o versículo 9. Ele diz assim, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Ele dá essa ênfase porque ele está dizendo, eu já preguei e falei com vocês, mas eu vou repetir. E ele repete aqui nessa carta, se vocês derem ouvidos, sejam amaldiçoados todos vocês. Meus irmãos, eu sei que o pastor é chamado para abençoar a igreja, ele é chamado para expressar aquela bênção araônica. Aliás, nós aqui temos a bênção apostólica, que é proferida pelo apóstolo Paulo mesmo. E o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus no Espírito Santo consolando os nossos corações, é uma bênção proferida. Mas agora Paulo está dizendo, mas se vocês derem ouvidos a este evangelho que é falso, vocês serão amaldiçoados. Isso aqui é muito sério. Por isso, meus irmãos, que no versículo 10, eu falei que era de 6 a 10, e agora eu quero ler o versículo 10, Paulo diz assim, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo nunca, meus irmãos, ensinou a desobediência a quem quer que seja. O que ele ensina é a obediência aos dogmas bíblicos, revelacionais, mas ele nunca ensinou o dogma humano. A única vez que ele disse, sede meus imitadores, ele diz, porque eu tenho imitado a Cristo. Paulo não fazia discípulo dele mesmo, seguidores dele. Ele ensinava sim a considerar a doutrina de Deus e revelada em Cristo, e somente em Cristo. Não tradição oral, de ancião, de quem quer que seja, de homens, de gente que se diz tão santo na terra, que tem uma revelação e que passa para as pessoas. Muito pelo contrário, meus irmãos. As ordenanças que Paulo ministrava são as ordenanças de Cristo, que é o único Senhor. Vocês lembram das palavras do Senhor Jesus para os fariseus? Os fariseus, que eram todos judeus, eles tinham esta ênfase de criar tradições humanas e ensinar para as pessoas, além da lei que Deus havia dado a Moisés, leis verdadeiras, os fariseus acrescentavam muito mais da cabeça deles, para tentar segurar o povo. Marcos capítulo 7, versículo 6, escuta essa palavra aqui do Senhor Jesus, Marcos 6,
Marcos capítulo 7, versículo 6. Ele diz assim: o Senhor Jesus está no embate aqui com os fariseus religiosos da sua época. Versículo 6. Respondeu-lhes, é o Senhor Jesus que está dizendo: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Meus irmãos, por isso que mataram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não aliviava, não. Estava lá conversando com a liderança, chamava eles na cara de hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7, escuta isso: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Se você continuar lendo aí, você vai ver, ao versículo 9 que ele diz: e disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Você conhece alguma religião hoje que usa a Bíblia como palavra de Deus, não nega que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também se vale da tradição de homens? O que vale, às vezes, muitas vezes, nesse sistema de religião que está por aí, não é nem as Escrituras, mas é o que o líder maior fala, porque o que ele fala também é palavra de Deus. A famosa tradição oral. Tradição de homens, meus irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês acham que eu sou alguém que ensino tradição de homem? Eu não faço isso. Volta lá para Gálatas 1:10. Se eu fizesse isso, eu estava procurando agradar quem quer que seja. Eu iria querer popularidade, eu ia querer tapinha nas costas, mas ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Lembre de uma coisa, Paulo aqui não está sendo educado, deselegante. Ele não está sendo aqui alguém que não está respeitando as pessoas. Ele está falando a verdade, e às vezes a verdade, meus irmãos, incomoda. Ele não está sendo aqui bruto, rude. Não, ele está sendo sincero. Ele está dizendo: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E hoje nós somos tentados demais a agradar homens. É verdade que nós devemos agradar homens, meus irmãos. Só existe uma maneira de agradar homens, ou as pessoas. É o que está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 2. Escrito pelo próprio Paulo. Ele diz assim, Romanos 15, 2. Depois vocês leiam todo o capítulo. Na verdade, deixa eu ler o 1, para você entender o que Paulo diz. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Ué, Paulo, o que é isso? Olha o versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então existe um meio de você agradar a pessoa. Você não precisa ser deselegante. Não é porque você, não, eu só agrado a Deus e não agrado mais ninguém. Não, não é isso. O que Paulo está combatendo, meus irmãos, são pessoas que pregam um outro evangelho. Paulo, diante dos falsos mestres, não aliviava. Ele jogava pesado, meus irmãos. Ele está dizendo: eu não estou aqui para agradar quem quer que seja. Se esses homens falam mal de mim, estão no meu encalço, e estavam mesmo, mas eu não estou preocupado em agradar eles para ter popularidade. Meu compromisso é com o Senhor Deus. Mas sobre a comunhão, ele diz que nós devemos agradar uns aos outros, por causa da edificação. Vocês lembram o que ele disse aos Coríntios? Está lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 10. Deixa eu ler esse texto para vocês também. Diz assim, 1 Coríntios 10, 3. Ih, não é isso não. 10:33, desculpa. O último versículo.
Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Prestar atenção, há um momento em que você tem que ser simpático mesmo, ser agradável. Você está pregando um evangelho que salva. Você não pode ser mal-humorado, você não pode apresentar um evangelho que é de salvação ou amor com a cara fechada, rude, como se esse evangelho fosse a pior coisa na vida da pessoa. Você tem que ser agradável. Aliás, a igreja de Cristo tem que ser uma igreja agradável. Não pode ser uma igreja que a pessoa entra e diga: nunca mais eu quero voltar aqui nessa igreja. É uma igreja que recebe todos, recebe gente com cultura, gente sem cultura, gente que tem muito dinheiro, gente que tem pouco dinheiro, gente que tem família e gente que não tem família. Essa é a igreja de Cristo, e nós devemos agradar uns aos outros, meus irmãos. Isso é a igreja de Cristo. Mas quanto ao falso evangelho, quanto gente que defende tradição humana, meus irmãos, não há alívio nisso não. Paulo está dizendo: se eu fosse um desses, eu não seria servo de Cristo. Isso é muito sério. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender com tudo isso daqui hoje, nós que aqui estamos? Vocês perceberam que o cuidado do apóstolo Paulo com esses irmãos era o perigo deles abandonarem a simples fé que eles abraçaram? Aliás, o que está por detrás aqui é o perigo da apostasia, de você renegar aquela mensagem que você ouviu e que você sentiu no seu coração que de fato aquilo faz sentido para você, mas de repente você ouviu uma outra voz, e aí agora você está seguindo este outro rumo, te obrigando a guardar tradições, fazendo com que você, para se tornar santo, você tem que cumprir algumas regrinhas. Não pode cortar o cabelo, não pode usar calça comprida, não pode ver televisão, não pode jogar bola, não pode ir na praia, não pode assistir um futebol na televisão. Falar em futebol, tem um ali com a camisa vermelha e preta. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Tradições de homens, de homens. Então o perigo da apostasia está aí até o dia de hoje. Não são poucos que outrora estavam no nosso meio e que de repente começou a ouvir outras vozes. Aliás, alguém disse que está acontecendo um caminho reverso do que aconteceu na Reforma Protestante. A Reforma Protestante do século XVI foi uma debandada de muitos que deixaram a antiga religião. Dizem que hoje está acontecendo ao contrário, tem muitos protestantes que estão desconvertendo da conversão que tiveram. Aliás, eu lamento dizer que tem pastores presbiterianos que já se enredaram nesse caminho, que era uma bênção no nosso meio pregando puro e simples evangelho, e que de repente ficou encantado com a patrística, com a história da igreja, e aí então está seguindo, sim, a palavra de Deus segundo ele, mas também a tradição dos homens. Que seja anátema, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Não as minhas palavras, mas eu faço as palavras do apóstolo Paulo as minhas aqui. Então cuidado, você que está aqui, você que está nos ouvindo, com o perigo da apostasia. Isso é, meus irmãos, uma tristeza no coração dos pais, quando ensinam para os seus filhos, desde pequenininho, o caminho do evangelho, trouxe para a igreja, até foi batizado, mas num dado momento, começou a ouvir outras vozes, e não quer mais, e se apostata da simples fé. Deus é tão misericordioso, que a graça de Deus é poderosa para resgatar esses, eu não tenho dúvida, mas eu lamento dizer que nesta debandada, muitos vão mesmo embora, e nunca mais voltam, Então, eu não sei se eu estou falando aqui para alguém que está afastado do caminho do verdadeiro evangelho. De repente, alguém deparou com esta mensagem e está afastado. Quem sabe esta é a oportunidade de você rever este conceito e voltar enquanto dá tempo. Ainda dá tempo para você sair debaixo do evangelho anátema e vir para debaixo do evangelho da graça de Cristo, pregado por Paulo, por Pedro, por Tiago, por Lucas,
pelos apóstolos que estão na Bíblia, os verdadeiros. Aliás, Lucas não era um apóstolo, né? Ele era um homem apostolado, investido da autoridade apostólica, mas não era um apóstolo. Mas aqueles que nos legaram a fé, que já está aqui neste Evangelho, nós não precisamos de mais tradição de homem nenhum, meus irmãos. Nós já sabemos, a nossa mente já foi cativa em outro, nós já fomos livres. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Se você conhecer a verdade não te liberta, e se te libertar, você verdadeiramente estará livre. Você não precisa de novo voltar aos rudimentos da tradição de homens, de quem quer que seja. E por último, para você que está aqui e que está firme, você vai dizer, não pastor, isso comigo nunca vai acontecer. Eu quero dizer para você que sim, existe um perigo de você se desviar da graça de Cristo. Na linguagem de Paulo aqui, de cair da graça. Gálatas 5:4, Paulo diz assim, nós vamos chegar lá. Gálatas 5:4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Eu vou explicar quando chegar lá esse versículo. Então existe um perigo de você, sim, cair da graça. Eu estou falando de perder salvação, meus irmãos. Quem perde salvação, na verdade, nunca teve salvação. Mas é um alerta, porque como Paulo não sabia quem era salvo, ele pregava para todos, e aqueles que professavam a fé pressupunha-se que era salvo. Paulo está dizendo, mas você vai ser salvo se você permanecer até o fim, porque existe um perigo de você ser tentado e abraçar um outro evangelho. Meus irmãos, talvez essa mensagem é para consertar o evangelho virado na tua cabeça. Cuidado com o que você anda ouvindo na internet. Cuidado com as fake news evangélicas que estão por aí. As mensagens falsas na internet, prometendo um monte de coisa, revelando até CPF das pessoas. Cuidado com isso. Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor que conhece o nosso coração, sabe o quanto nós somos totalmente dependentes do Senhor, para que o nosso coração não seja um coração arrogante, soberbo, altivo, autodependente, autoconfiante, mas que seja um coração rendido ao Senhor. Ó Deus, sabemos que estamos neste mundo mau, mundo de assédio, e muitas vezes, Senhor, assédio que nos faz afastar do caminho que o Senhor tem nos mostrado. Não deixa, Senhor, que a nossa mente e o nosso coração nos engane, mas que sejamos conduzidos pelo bendito Espírito que nos salvou, que nos legou tão grande salvação em Cristo Jesus. Firma, Senhor, os nossos passos cada vez mais nos teus caminhos. Segura-nos com a tua boa mão para não desviarmos, Senhor, deste caminho. Que os nossos olhos, sim, ó Deus, estejam fitos firmemente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, em mais ninguém, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a viver santidade de vida em comunidade, a saber que temos, sim, ó Deus, carregar os fardos uns dos outros, sermos agradáveis, ajudar, Senhor, especialmente aqueles que são fracos na fé, a caminhar, Senhor, e ter paciência. Ó Deus, aqueles que se consideram fortes diante do Senhor, ó Deus, guarda para que não caiam, Senhor. Ajuda-nos, se pensamos, ó Deus, que estamos de pé, ajuda-nos a vigiar para não cair. E ó Deus, se porventura, aqui nesta igreja, famílias sentem e sofrem a dor de ter criado os filhos no caminho do Senhor e que hoje esses filhos estão distantes do caminho do Senhor, talvez, Senhor, seguindo um outro evangelho, na verdade não é outro, Senhor. Peço ao Senhor que tenha compaixão. O Senhor é o Deus que resgata, o Senhor é o Deus que salva.
É o Senhor que convence e converte o coração. Ó Deus, age com poder e graça para a glória do teu santo nome. Clamamos ao Senhor. Quantos pais desejosos de verem seus filhos aos pés do Senhor, ó Deus. E tu és Deus Salvador. Tu tens prazer em salvar o perdido. Aliás, Senhor, foi para isso que tu enviaste o teu Filho a esse mundo, para salvar pecadores. Então clamamos ao Senhor, ó Deus, porque salvação pertence ao Senhor. Mas usa-nos, Senhor, como instrumento de salvação para aqueles que estão perdidos. Que o nosso testemunho seja um testemunho verdadeiro de quem o Senhor é. Que as pessoas não se afastem do Senhor por causa dos nossos maus testemunhos. Ajuda-nos a termos sabedoria do alto para testemunhar deste santo evangelho. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.